Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus, que é o nosso guia e modelo, nos inspire a todos nós na noite de hoje, quando temos diante de nós o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação kardeciana, para que possamos, em perfeita sintonia com a espiritualidade, recebendo em nossos lares a presença desses irmãos, para que conosco estudemos na noite de hoje a pergunta e a resposta do que nos foi programado. E dentro deste processo, da nossa casa espírita Maria Madalena, com a permissão da nossa mentora, possamos irradiar para todos os lares, para a nossa cidade, para o nosso país e para o nosso planeta. A paz, a tua paz, para que possamos entrar numa nova etapa da nossa caminhada. Porque o mundo requer paz, entendimento, e nada melhor do que as tuas palavras para nos fortalecer, para nos esclarecer e para mostrar que vós sois o nosso guia e modelo. Muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de estudarmos na noite de hoje o Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, continuando com os nossos estudos, né, do Livro dos Espíritos, hoje faremos os nossos comentários da pergunta 956. Como sabemos, antes de entrarmos propriamente na pergunta, né, e na sua resposta, a doutrina espírita, ela nos foi prometida quando Jesus aqui esteve conosco, e que ele afirmou que ele iria, mas enviaria um outro Consolador que falaria em seu nome tudo aquilo que ele não pôde explicar a nós na época, devido ainda à nossa falta de conhecimento, à nossa ignorância intelectual. Logicamente, a ignorância no bom sentido, de ignorar, não conhecer. Então, sempre que nós abrimos no nosso estudo o Livro dos Espíritos, é um livro que foi elaborado, logicamente, por Jesus e enviado até nós através do nosso irmão Allan Kardec, que, com as perguntas que ele fazia à espiritualidade, recebia dessa espiritualidade as respostas para que nós, ao lê-las, fazer a nossa interpretação, a nossa reflexão, pouco a pouco, fôssemos entendendo o que é o plano espiritual, o que é o mundo dos espíritos, mundo do qual nós viemos, mas ainda conhecemos muito pouco este mundo espiritual.
devido ainda o nosso estágio de espíritos imperfeitos, mas buscando o caminho da verdade. Como ele afirmava, vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos no ano de 2021 e é importante nós, ao fazermos a reflexão com tudo o que acontece diariamente em todo o planeta, percebermos que o bem trabalha incessantemente para que cada um de nós, à medida que doarmos a nossa cota de amor, a nossa cota de caridade, entendamos a mensagem de Jesus para que sejamos um instrumento da espiritualidade a serviço do próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Logicamente, para amarmos ao próximo, também temos que nos amar. Ok? Então, vamos à pergunta. É a pergunta 956. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes? A resposta: muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo. Pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. Tem uma pergunta que depois nós vamos a ela para fazer o complemento com a que lemos hoje. Então, aqui, como nós sabemos, este capítulo, né, que é da parte 4ª do Livro dos Espíritos, o capítulo 1 fala das penas e gozos terrestres. Muito bem. Pena. Nós sabemos que pena é uma punição. É algo que normalmente nós violamos e recebemos essa pena, né, como punição. Eu também vejo, espiritualmente falando, como uma educação para o espírito infrator. Muito bem. Os gozos terrestres, aquilo que gozamos na Terra. Cada qual passa este período, ou seja, esse gozo terrestre, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira moral, a sua evolução. Então, cada um tem uma forma, né, de achar-se bem em praticar o bem. Então, o outro já acha-se bem usando o gozo de coisas supérfluas. Cada um tem a sua visão e o seu entendimento. Logicamente, o espírito mais evangelizado, a visão dele é bem ampla, porque ele está sempre focado
nos ensinos de Jesus e nos ensinos que a espiritualidade nos traz. Então, vamos repetir a pergunta e fazendo a nossa análise. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes. Ora, aqui é colocado a palavra se matam. Então, se eu tenho na minha vida pessoas a quem amo, pessoas a quem me são caras, ou seja, aquelas que eu devo uma grande estima, convivo na família, e, de repente, essas pessoas, dentro da visão espírita, retornam à pátria espiritual porque completaram mais um ciclo reencarnado. Mas como a grande maioria da população da Terra não conhece a doutrina, tem uma visão diferente daquilo que nós estamos estudando hoje. Por quê? Porque não entendem, acha que aquela pessoa, entre aspas, que saiu da sua vida, nunca mais retornarão. Nunca mais se verão. Há até um caso muito conhecido, né, mundialmente falando, durante várias gerações, dentro dessa pergunta, né, que já foi fruto de teatro, filme, escrito por William Shakespeare, que foi Romeu e Julieta. Nós sabemos a história, não é? Ela morre, suicida-se, e ele também, na esperança dos dois se encontrarem na espiritualidade, né, porque suas famílias eram contra a união dos dois, vamos dizer assim. É mais ou menos o que está aqui. Quantas pessoas que amam namorados, noivos, às vezes pessoas casadas, que por alguns problemas sérios perde aquela pessoa, então ela acha que perdeu para sempre. Não tem, digamos, o entendimento para perceber que tudo o que acontece conosco, tudo o que acontece no planeta, no universo, tem a permissão de Deus. O acaso não existe. Muito bem. Como essas pessoas não têm esta visão, muitas vezes o que é que ela começa a sedimentar em si? Bom, se eu me matar, como diz aqui a pergunta, né, eu estou na esperança de encontrar aquela pessoa aonde ela estiver. A pergunta foca essa questão. E a resposta completa esse questionamento nosso. Né? Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Olha, eu esperar uma coisa e colher outra, logicamente, imaginemos no plano espiritual, você tirou a sua vida, cometeu, porque no fundo isso é um suicídio, viola a lei de Deus, porque eu tirei minha vida. Então eu pratico um ato achando que aquele meu ato eu vou encontrar aquela pessoa aonde ela estiver, espiritualmente falando.
E como isso não ocorre, como diz aqui, é muito diverso o que eu esperava com o meu ato. Então, aqui, olha, muito diverso do que esperam é o resultado que colhe. Completamente diferente. Colhi algo que eu não esperava aquilo. Aí, como é que eu fico no plano espiritual? Vamos imaginar isso: a pessoa acabou de tirar sua vida pelo suicídio. Vamos imaginar que imediatamente o espírito desperte no outro lado, porque sabemos que há uma transição com o nosso desencarne, há uma transição da saída do espírito e do seu perispírito, do corpo físico, até despertar por completo no plano espiritual. Aquele momento que a doutrina coloca como um momento de perturbação. Esse desligamento pode demorar minutos, semanas, meses e até anos, este processo. Mas vamos imaginar que seja imediato para a pessoa que colheu. Primeiro, ela não sabe onde aquela pessoa que antecedeu, aquele que ele considera que perdeu, aonde ela está na espiritualidade. Em que dimensão? Primeira coisa. Segundo, chegou, olhou, o local normalmente não sabe onde está, como é que eu vou localizar aquela pessoa? Então, a gente percebe que há um desdobramento sucessivo do fato que a pessoa cometeu. Cometeu o ato, como diz aqui na pergunta, se matou. Mas não tem noção, não tem conhecimento como ele vai entrar na dimensão como espírito, principalmente um espírito de um suicida. Esse fato, essa pergunta que nós estamos lendo hoje, né, e comentando, para todos nós que participamos da live, muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós dialogamos com pessoas na casa espírita que vai com experiências semelhantes ao que nós estamos lendo e comentando nesta pergunta. E, logicamente, aguardando uma explicação nossa. E quando ela obtém aquela explicação, olha, a senhora está, ou o senhor está pensando em cometer isso, a senhora não vai encontrar, ou o senhor, esta pessoa no plano espiritual. Porque se ela desencarnou de uma enfermidade ou de algum outro fator, há, desde que não seja por suicídio, há uma permissão, há um planejamento reencarnatório para aquela pessoa. O que a senhora tem que fazer, ou o senhor, é trabalhar em si, primeiro, a aceitação da separação, o que é difícil. Não? Vamos imaginar, às vezes, um casal que está há 40, 50 anos casados, e, de repente, o companheiro ou a companheira retorna à espiritualidade e a ausência física para aquele que fica é muito forte. Então, cada um sente esta separação de uma maneira. Mas isso não é motivo para ela querer continuar no plano espiritual com aquela pessoa tirando sua vida, como que morreu agora, vamos dizer assim, já se encontra com outro no plano espiritual. Quando isso não ocorre, o que é que acontece?
o resultado é completamente diferente daquilo que ela esperava. Tá bom? Vamos continuar aqui. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia. Olha o que o Espírito respondeu a Kardec. Ato de covardia. É o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Ou seja, se eu cometi o ato, eu estou duvidando da providência o quê? Divina. Porque se eu escutei ao longo da minha vida, ou se eu aprendi que tudo tem que ter uma permissão de Deus, e aquela pessoa a quem eu tinha muito amor retornou ao plano espiritual, ou morreu, no caso, em outras religiões, eu tenho que aceitar, dizer, muitas vezes a pessoa fala isso, né? Deus sabe o que faz. E Deus realmente sabe o que faz. Nós é que não entendemos. Muitas vezes, as nossas provas, que podem ser difíceis ou não, depende daquilo que eu, muitas vezes, escolhi para passar no meu retorno à matéria. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. É muito difícil. Um ato como esse, vamos imaginar, eu triplico ou quadriplico o meu sofrimento moral. Porque é natural a gente passar aquele processo, vamos colocar a palavra sofrimento, com a perda, a separação de alguém que amamos, e muito. Mas também a vida, ela continua. Nós temos que, aos poucos, irmos superando as nossas deficiências, buscar em Deus, em Jesus, o amparo que necessitamos para poder continuar com o meu caminho. É difícil? É difícil. Mas a doutrina nos mostra que essa separação não é a primeira vez, nem será a última. Não é? Porque nós que somos reencarnacionistas, sabemos que hoje a pessoa retorna à pátria espiritual, fica um período na erraticidade, retorna novamente para uma nova etapa. E podemos, não é, nesta caminhada, encontrarmos-nos futuramente diversas vezes. Então, pegando aqui o título das penas e gozos terrestres, vamos transformar a nossa visão de pena, porque Deus não está me punindo. Eu estou me punindo pelo ato que aconteceu desta separação. E na minha punição, o que é que eu vou fazer? Cometer. O nosso amigo colocou aqui desgosto da vida suicida, é isso mesmo. Me desgostei da vida. A vida, para mim, perdeu o sentido, que é o item, né? O subitem deste capítulo, né? O que nós estamos estudando.
Tá vendo? O capítulo é das penas e gozos terrestres, e o item que abrange uma série de perguntas é o desgosto da vida, suicídio. Percebam que, para chegarmos à pergunta de hoje, 956, começamos pela 943, né? Que é o desgosto da vida, e vem assim, desmembrando-se, pergunta a pergunta, né? Esclarecimento após esclarecimento. Aquelas pessoas que participam da nossa live, né? Logicamente, acompanharam todo esse processo. Mas, às vezes, uma pessoa, na noite de hoje, vem pela primeira vez participar da live e já pega a pergunta 956, né? Não, muitas vezes não pegou o início. Então, essa recapitulaçãozinha para dizer que ela está dentro do item desgosto da vida, suicídio. Agora vamos na pergunta 934 e depois retornaremos a essa. Vamos, porque aqui ele indica, né? No final da pergunta, 934 e seguinte. Escolhemos apenas a 934 porque a 935, 936, são perguntas grandes e respostas também. Então, vamos apenas na 934, que tem por título, aliás, subtítulo, Perda dos entes queridos. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? A resposta: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Certa vez, atendendo num atendimento fraterno, uma pessoa me colocando, né, dentro até dessa 934, aquela pessoa tinha 3 filhos e um deles veio a desencarnar numa idade jovem ainda. Muito bem. E para o casal, foi um momento dificílimo na sua vida, a perda de um ente querido. Problema da depressão, a ausência física daquele filho. Então, era difícil. E tivemos a oportunidade, neste atendimento, conversarmos algumas vezes, porque teve que ser um atendimento não de uma única vez, mas de algumas vezes, para poder explicar com bastante calma, explicar a ótica da doutrina, como está aqui, bom, para até evitar um possível ato de a pessoa tirar a sua vida, que é o comentário da pergunta 956. A 934 que nós lemos
retrata-se a perda de entes queridos. Então, nós estamos fazendo uma associação, uma ponte entre a pergunta 934 e a 956, juntando as duas para dar uma visão, né, para nós entendermos como ocorre, digamos assim, um atendimento a alguém que está numa situação semelhante ao que nós estamos lendo aqui. E fomos, pouco a pouco, explicando, orientando como deveria se portar em casa. E a pessoa diz, olha, é muito difícil, porque a gente fica com aquela sensação de que a pessoa vai voltar. Bom, o fato é que, aos poucos, a pessoa foi entrando no processo de aceitação. E nós comentar, olha, tem que o período da aceitação é aceitar os desígnios de nosso Pai Deus. É difícil? É. Mas futuramente se reencontrarão. Com certeza. Aos poucos, nós vamos ter a liberdade, diante da nossa aceitação, até de, no nosso sono físico, o nosso corpo vai ficar dormindo à cama e o nosso espírito pode ir, pode ser conduzido ao local onde está o espírito do seu filho e ficar uns breves instantes com ele. E ele, com a senhora e o senhor. Isso é o quê? É uma permissão de Deus para que, por alguns momentos, numa dimensão espiritual, haja um reencontro. E quem sabe futuramente, se for permitido, a senhora e o senhor receberam uma mensagem do seu filho. E com certeza na mensagem ele vai dizer que está bem. Então, a espiritualidade sabe como trazer a nós, quando, repito, aceitamos e não nos revoltamos, como é o item da pergunta, né? Tirar a nossa vida, nos matar, as coisas vão, digamos assim, se ajustando à medida que formos ampliando a nossa visão espiritual e compreendendo a finalidade da nossa vida. E, quando solidificarmos que não perdemos nada na vida, também é uma questão da perda, do sentimento da perda, como diz aqui, não é? A pena nós estabelecemos para nós sofrer, revoltar-se. Muito bem. Meses e meses, a pessoa, o casal, né? E eu ouvi isso da mãe, né? Olha, o Ronaldo, eu já estou conformado. É lógico que a saudade ainda é muito forte. Lógico que é alguém que você amou e continua amando. E ela você, ao pai, a mãe. Então, não é assim, morreu, acabou, como muita gente diz. Né? Ah, morreu, acabou. E são pessoas que não têm a visão da vida. Eu costumo falar às pessoas que a vida é uma só, dividida em existência. Uma parte na vida espiritual, outra na vida material. Existência, dezenas e centenas teremos. Vida, uma só. É só a gente ligar vida, matéria, vida, espírito. Uma só. Agora, para a pessoa muitas vezes entender isso,
estudando a doutrina, vai entender. Mas sabemos que a maioria no planeta não são espíritas e muito menos estudam a doutrina. Eu, quando digo estudo, é entender aquilo que nós estamos lendo. No caso de hoje, pergunta e resposta. Então, fica essa questão na pergunta de hoje, a proposta de Deus, da espiritualidade, não é? Com a perda de um ente querido e nós não cometermos, no momento impensado, como aqui é colocado, no momento de loucura, né? Ou de covardia, que o termo é usado, tirar a nossa vida achando que vamos nos encontrar imediatamente com a pessoa. Não, não é essa. Tá bom? E como nós sabemos, fica, a partir desse momento, o espaço, né, que acaso o Aderlei coloca aí, para perguntas, comentários daqueles que estão nos acompanhando na nossa explanação de hoje. Pode colocar o seu entendimento, pode colocar aquilo que ele acha para poder nós darmos continuidade. O Carlos Gabriel. Ô, Gabriel, tudo bem? Grande abraço, amigo Ronaldo. Obrigado. Para você também, está aí a foto do nosso Gabriel. A Lúcia, a Solange também, não é? Luiz Carlos Nascimento. Eu me aproximo para poder ver melhor a letra. Romeu e Julieta foi mais tragédia, de Shakespeare. Nessa história, somente um se suicida. Não me lembro se foi Julieta ou Romeu, que dão um remédio que provoca a catalepsia. Boa correção, Luiz Carlos. Ela toma um remédio, entra em tipo em sono, é isso. Agora a memória está refrescando. Ele é que se suicida. E quando ela acorda, vê-lo morto, aí sim, ela comete o suicídio. Catalepsia é quando ela ou ele chega, pensa que está morto e se suicida. Tudo causado pelo preconceito da família. Exatamente, é isso aí. Bem lembrado. Citamos esse caso como exemplo porque as pessoas têm que parar e refletir. Cida Menezes, se tudo tem a permissão de Deus, por que o suicídio é tão condenado? Cida, o suicídio é um ato voluntário. A lei divina é contra eu tirar a minha vida. Por isso que você usou a palavra condenado, né? Porque eu utilizei o meu livre-arbítrio para dar um planejamento meu reencarnatório. Por exemplo, eu iria desencarnar com 90 anos de idade. Por problemas da vida, financeiro, amoroso ou desgosto, resolvi, com 40, cometer o suicídio. Passei a dever quanto à lei? 50 anos. E terei que pagar por isso. Então, por isso que é considerado um crime. Palavras que está no Livro dos Espíritos e em outras obras espíritas. Tá bom? Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro ou a sua própria vida, que fere a lei de Deus. Não matareis, ou então não se mate. Ok? Por isso que é uma violação à lei divina. Temos que pagar por isso depois. Luiz Carlos.
essa história é mais uma tragédia de Shakespeare. Eu acho que ele está repetindo. Não. Tragédia de Shakespeare. Não me lembro bem da história. Pois ali, garoto, deram um remédio que provocava estado de catalepsia quando ele ou ela viu pessoas que estavam mortas. Estava morto ou morta e se suicida. Uma tragédia produzida pelo preconceito e briga da família. Fato ocorrido na Itália. Ok. Foi feito um filme na década de 70, muito bom. Romeu e Julieta, que narrou isso com bastante amplitude. Pegamos aqui como um exemplo, que é uma história muito conhecida, né, de todos nós. Mas o importante que eu vejo, logicamente, nós que participamos da live, estamos passando ou interpretando na nossa ótica, no nosso conhecimento, o ensino da doutrina. Logicamente, outras pessoas têm uma interpretação, às vezes até mais abrangente. Mas o fato moral, que é a pergunta e a resposta, é nós não acharmos que posso tirar minha vida para encontrar com o outro na espiritualidade, porque ela é a pessoa, um ente querido meu, e que eu não estou resistindo à sua ausência, daí antecipo o meu retorno para, na minha visão, no plano espiritual, encontrar aquela pessoa. Eu agora também me lembrei no livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, tem uma narrativa que ela foi a um enterro de alguém conhecido, né, que ela tinha amizade, foi ao cemitério ao enterro. Muito bem. E depois ela resolveu dar um passeio ali pelo cemitério, olhar, né, as tumbas. Né? E ela ficou, como ela tinha uma vidência excepcional, ela percebeu que num túmulo tinha um jovem tocando violino. Ela olhou aquilo, ficou parada olhando, estranhou, mas sabia que era espiritual, mas não tinha o conhecimento por que aquele espírito estava ali tocando violino. Né? E mais adiante, alguns túmulos depois, uma jovem sentada em cima do túmulo, bastante descabelada, com um aspecto tresvairada, sabe? Num desequilíbrio total. Ela ficou olhando, então ela fez uma associação e foi passado a ela, por irmãos da espiritualidade, aquele fato. O jovem, ele era professor daquela jovem, não é, de violino. E os dois, aulas após aulas, se apaixonaram e iam casar-se. A família não concordava, a dela. Pressionou, 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 até que chegou ao ponto dela suicidar-se para fugir daquela pressão violenta da sua família. E dizia que se o jovem cometesse o mesmo ato, eles poderiam se encontrar na espiritualidade. E ele comete o ato, o professor. Então, uma coisa muito para a gente meditar, os dois enterrados praticamente no mesmo dia, mesmo horário,
só que em túmulos diferentes. Foi feito o enterro, todos naturalmente voltam para os seus lares e ficaram os dois espíritos, cada qual num túmulo, e aquilo já transcorria há algum tempo que estava aquele processo. Só para nós percebermos o ato de tirarmos a vida, como ele tem um desmembramento espiritual. Manuel Esteves de Magalhães. Tudo bem, seu Manuel? O casal é ligado por muito amor. Um morre e o outro envolvido por muita tristeza e desgosto, morre algum tempo depois. É considerado suicídio? O encontro entre ele pode acontecer logo? Olha, o seu Manuel, eu não afirmaria que esse encontro poderia ocorrer logo. Ora, se o casal, o que ficou aqui, entra num processo de tristeza, muitas vezes depressão, que pode levá-lo ao desencarne. Quer dizer, é algo que a pessoa que ficou, digamos assim, do lado de cá, não soube como reagir àquele fato, por mais que se amem. Eu acho que até o amor, se realmente é o amor, devemos continuar do lado material, que muitas vezes o casal ainda tem seus filhos, seu neto, para cuidar dele e entender o que ocorreu. É uma forma, na minha visão, tá bom? É uma forma de suicídio, sim, o suicídio involuntário, que às vezes aquele processo da depressão, do desânimo, do desgosto pela vida, levou a pessoa à morte. Tá bom? Então, na minha visão, sim. Não é aquele suicídio imediato, de tirar a vida naquele momento, não. Mas é um suicídio que você, a cada dia, vai sentindo com menos forças para viver, com o desgosto da vida, o desgosto daqueles que estão com você. Ou seja, um desgosto de tudo. Isso é prejudicial para o espírito, porque ele vai chegar no outro lado, como nós falamos, desgostoso de tudo. Lá ele não vai recobrar a alegria de viver, porque a vida continua do outro lado também. Ok, Manuel? Essa é a minha visão. Pode outra pessoa dar o oposto, explicar o oposto do que eu falei, como eu afirmei antes. Cada um de nós tem uma visão. Na minha, sim. Ok? Rafaela Cristina. Essa questão é muito difícil. Sempre penso que uma pessoa, para chegar ao ponto de interromper a própria vida, ou é muito corajosa, ou não acredita em nada, ou não dá valor à vida, ou pode estar profundamente afetado por uma depressão, tristeza, desgosto, muito triste. É isso aí, Rafaela, Cristina. Cada qual sabe da sua dor. Só o doente entende o porquê da sua doença. Né? Uma coisa simples, um exemplo nosso aqui. Quando nós temos uma dor de dente, nós achamos que a nossa dor de dente é a maior dor do mundo, porque é uma dor nossa. Isso é a dor material. Imaginemos a dor moral. Então, aí nós vamos ser testados na nossa fé, na fé em nós, no Criador, em Jesus, tá? Que é importante para nos fortalecer. A oração, o amor à vida,
aos que estão conosco, abrange-se uma série de questões que muitas vezes, com o tempo, você vai dizer: puxa, eu passei aquela etapa, achei que não tinha forças para viver. Mas aqui estou, aguardando dias que Deus determinar para o meu retorno. E se Ele permitir, nos encontraremos na espiritualidade. Essa permissão pode não vir imediata, mas um dia estaremos juntos. Luiz Carlos Nascimento. Julieta estava em estado de catalepsia, produzida por um medicamento que lhe dado Romeu ao chegar, e vê-la pensa que está morta. Se suicida, uma das maiores tragédias de Shakespeare, fato ocorrido na Itália. Ok, Luiz Carlos, é isso mesmo. Deixa eu beber uma água aqui. Então, meus irmãos, Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. É isso mesmo, Márcia Cristina Corrêa, não interfere. Ele nos dá o livre-arbítrio e não interfere. Para que a gente aprenda a utilizar o livre-arbítrio. Por isso, Deus e a espiritualidade não podem impedir um suicídio. Correto, é isso mesmo, não impede. A decisão é nossa. A decisão é nossa. E temos que assumir todo esse processo. Irmão, eu fui ao enterro do sogro de minha filha. E o enterro foi quase à noite. Quando chegamos no local do túmulo, em uma sepultura, uma voz de homem começou a cantar em árabe. Minha filha, com medo, me pergunta: está escutando, pai? Estou, Adriana. Estão cantando em árabe. Não precisa ter medo. A garota, pelo que está sendo narrado, ela, mediunidade, captou a música, né, que a pessoa estava cantando. Ocorre muito isso, não só em cemitério, em N locais, né? Desde que a gente esteja sintonizado, em respeito ao ambiente, podemos ouvir sim. Tá bom? Então, estamos completando a nossa reflexão na noite de hoje, né? Manuel Esteves. Obrigado, senhor Ronaldo. Esse fato que narrei aconteceu na minha família, e eu sempre tive essa sensação que isso figurava um suicídio. É isso mesmo, o senhor Manuel. Muitas vezes a pessoa não gosta de ouvir esta palavra. Foi um suicídio. Exemplo, livro Nosso Lar. Quando, lá no Umbral ainda, André Luiz é acusado de suicida. Ele não gostou daquilo. Quando ele vai para a colônia, lá para a enfermaria, que ele comenta, o médico que está lá, né, diz: olha, foi suicídio seu, involuntário, devido ao excesso de alimentação e uma série de questões que você fez na vida que veio provocar o seu óbito. Não é? E ele morreu com problema de câncer no intestino. Tá bom? Acontece sim, e muito. Então, vamos, com a permissão, né, do tempo, já encerrando a nossa live de hoje. Eu espero que termos sido bem esclarecedores naquilo que colocamos, em complemento à pergunta 956, para esclarecimento não só das pessoas do plano material, como muitos do plano espiritual. E, mais uma vez, agradecemos a oportunidade
de estarmos reunidos em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa irradiação, em seguida, a nossa prece de encerramento por mais um dia de trabalho espiritual, mais um compromisso que assumimos diante da espiritualidade e diante do nosso Mestre Jesus. O nosso irmão Aderlei vai colocar. Obrigado, senhor Ronaldo, pelo estudo de hoje. Rafaela, de nada, Rafael. O estudo é nosso. É muito bom nós estudarmos juntos e aprendendo juntos. Bom? Quer dizer, juntos nós aqui, mais a espiritualidade que sempre está presente, aprendendo, nos intuindo, nos esclarecendo para mais um dia na nossa vida espiritual. Tá bom? Vamos irradiar para os lares, agradecendo a Jesus, a nossa Mãe Maria, pela oportunidade que recebemos na noite de hoje, de sermos um instrumento da espiritualidade, trazendo o ensino dos Espíritos, através do Livro dos Espíritos, para todos nós. E que possamos, com o ensinamento de hoje, ajudar alguém que se encontre em algum momento com um problema semelhante, nós possamos dar o devido esclarecimento à pessoa, assim como tivemos hoje nesse estudo. Muito obrigado, paz para todos nós, que o nosso lar seja abençoado por ti, que reine a harmonia entre as famílias, para que possamos passar por este momento muito difícil que a Terra está vivenciando, que para todos nós tem sido um grande ensinamento, até para aqueles que duvidam da pandemia, que não respeitam as leis divinas e humanas, que nos dá as orientações que nós sabemos, o isolamento. O isolamento não é estar só, como muitas pessoas imaginam, não. O isolar-se é nós estarmos protegidos na nossa casa do contato com aqueles que transmitem o vírus. E vamos buscar isso em Jesus, que é o nosso médico. Né? É o nosso médico, o nosso irmão, que nos ajude e nos traz a mensagem, como temos visto diariamente, as mensagens espirituais sobre o momento que atravessamos. Que tenhamos o equilíbrio, a paz, que é um momento na nossa vida, que passará, e que voltaremos novamente ao convívio material entre nós. Muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade e pela noite de hoje. Muita paz, muita paz, muita paz. Que assim seja, graças a Deus.